Agora, momentos de paz e reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Bem, agora sim, começamos o culto doméstico com uma alegria no coração e com certeza com expectativa por aquilo que Deus vai falar nesta noite. Conforme dissemos, pastor Wagner Mansur, ele já está aqui conosco, veio para abençoar, para trazer a mensagem de Deus ao teu, ao meu, ao nosso coração. Ele é líder do Ministério Família, Plano Especial de Deus e membro da Igreja Batista do Meier, professor da Escola para Famílias. Eu quero que ele fale nesse momento. Pastor, boa noite. Boa noite, Gilberto, meu querido amigo. Boa noite a toda a família 93. Boa noite a você, ouvinte, que está agora ligadinho com todos nós aqui. E olha, vai ser uma noite especial para as nossas vidas, meu querido. Amém. Bom revê-lo, viu, pastor? Muito bom revê-lo, amigo, também. Ô, benção. Essa alegria de sempre. Esse Amém. aqui é um grande homem, viu, de Deus. Pastorzão, nós vamos então aqui deixar para o ouvinte o texto bíblico, Isaías, capítulo 49, versos 11 a 16. Esse é o texto bíblico de hoje, o texto base da leitura, né? O texto da leitura e o texto do estudo, da ministração da palavra de Deus. Daqui a pouquinho, aqui pela 93. Ondas desta vida destruírem sua fé, fazendo que duvides de que em breve voltarei. Volte os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo os meus pés já empoeirei, mesmo que o mar não enviesse o seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história desse mundo os meus pés já empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer,
uma forma bem inspirativa, Trio Nascimento, Jairo Bonfim e Tuca Nascimento cantando Eu Não Me Esqueci de Ti. Lembrando a você que de agora o Dr. Wagner Mansur faz a leitura da palavra e a ministração, ok? Desta noite com a oração, e você pode vir deixando seu pedido de oração pelo nosso Facebook, pelo próprio Facebook, onde há a transmissão do pastor Wagner Mansur. Pode usar o nosso telefone, que é o 24610093. Eu estou aqui, vou estar recebendo com um carinho todo especial o teu pedido para esta noite. Pastor? Bom, estamos aí então com as nossas Bíblias abertas em Isaías capítulo 49, dos versículos 11 ao versículo 16. E diz assim a palavra do Senhor: Transformarei todos os meus montes em estradas, e os meus caminhos serão erguidos. Veja, eles virão de bem longe, alguns do norte, alguns do oeste, alguns de Assuã. Gritem de alegria, ó céus, regozijem-se, ó terra, interrompam a canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão dos seus afligidos. Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Queridos, essa palavra do Senhor, ela é tremenda em nossas vidas, porque é uma palavra em que o profeta Isaías, esse grande profeta, um dos livros assim, dos livros mais extensos do Antigo Testamento, do profeta Isaías, 66 capítulos. Esse que foi um profeta que acompanhou, 4 gerações de reis. Ele foi de Uzias, Jotão, Acais e Ezequiel. E ele profetizou em 3 fases distintas. E nós estamos aqui no capítulo 49, justamente na fase em que ele está se regozijando no que Deus, a graça do Senhor em nossas vidas. Ele está se regozijando justamente pela libertação do povo de Israel. E quando a Babilônia cai, conforme Deus havia dito a Isaías, ele começa então a falar ao povo: regozijem-se. Olha, vocês que estavam aí desdenhosos de que Deus não liga mais para você, de que você vai continuar sendo escravo a vida toda, eu quero dizer para você que Deus libertou o povo dele mais uma vez. Então, meus queridos, isso é importante entendermos que vamos contemporaneizar esse momento em nossas vidas. Contemporaneizar isso é justamente você trazer para os nossos dias e falar assim: olha, eu posso, eu tenho condições, Deus quer me usar. Nós temos uma capacidade incrível, nós somos projetos do Senhor. E quando eu falo isso, eu falo uma coisa interessante, porque eu falo que não somente nós, mas a nossa família, nossas esposas, nossos cônjuges, nossos filhos, Deus quer usar-nos. Assim como ele fez com o profeta Isaías. Profeta esse, em que olha a dificuldade de Isaías. Nós vamos encontrar que o nosso Deus ainda vira para ele, quando o ministério de Isaías ia começar, ele ainda fala assim: olha, você vai falar, e o povo não vai te escutar. Mas eu estou contigo, seja forte. É interessante, meus queridos, mas Isaías, ele canta nesse momento. Quando o povo dele está sendo libertado, quando Deus está fazendo aquela maravilha, ele canta. Então ele vai falar exatamente no capítulo de Isaías, no capítulo 6, versículos 5 a 7, diz assim a palavra: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo em meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos Exércitos. E então dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz.
Com ela tocou minha boca e disse: veja isso, tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos nova criatura. Você é uma nova criatura. Você pode muito mais. Deixe que Deus te use. E olha, Ele vai libertar você do cativeiro. Ele vai tirar você de qualquer situação indesejosa, qualquer situação que esteja afligindo você. Confie no Senhor e o mais você vai ver que Ele vai fazer na sua vida. Eu quero separar aqui nesse momento especial, nesse capítulo 49, 3 momentos distintos. Vamos trabalhar 3 grandes pilares aqui. Primeiro, o cuidado de Deus. Quando ele vai lá no versículo 15 do capítulo 49, diz: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê ou que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não esquecerei de você. O nosso Deus é assim. O nosso Deus, Ele faz maravilha, Ele não esquece de nenhum de nós o tempo todo. Ele cuida, Ele provê, Ele está ali perto. Agora, precisamos fazer nossa parte. Como é que está a nossa fé? Assim como diz a palavra, ela pode ser inclusive do tamanho se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, aquele grãozinho. Nós precisamos ter fé. A fé que nós precisamos ter no Senhor, porque Ele vai cuidar da gente. E olha, não sei qual é o momento que você está atravessando, não sei qual é a situação que você está atravessando no momento, mas eu quero te dizer o seguinte: Deus está no controle de tudo. Deus está cuidando de você plenamente. Creia nisso. Creia nisso e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Então, no primeiro momento, nós vamos estar desse nosso tripé, nós vamos estar lembrando do cuidado de Deus conosco. O segundo grande momento, o segundo grande tripé, é justamente a coragem para falar. E nós vemos isso então agora no capítulo 6 de Isaías. Isaías então teve coragem para falar. Porque todos nós somos pecadores. Olha, eu quero dizer uma coisa: todos nós aqui, povo de Deus, nós somos um bando de pecadores buscando a perfeição em Cristo Jesus. Eu sou, você é, todos nós somos. Somente a misericórdia de Deus, a graça de Deus em nossas vidas nos torna algo de verdadeiro valor. Ele nos lapida, ele nos pole, vem a polir, e Ele vem nos fazer resplandecer onde quer que estejamos. Isaías, ele foi esse homem corajoso, ele sentiu o cuidado de Deus, creu nesse cuidado que Deus tem por ele, e ele começou então a falar. Ele teve coragem para começar a falar. Diz a palavra então que Deus limpou os seus lábios e falou: olha, quem está te mandando falar sou eu, diga o que eu estou querendo que você fale para o meu povo. Esse então é o grande propósito de um profeta. Profeta esse que pode ser você, homem do seu lar, você pai, você mãe, uma profetisa dentro do seu lar. Profetize coisas boas, profetize a vitória do seu filho, profetize que a sua família é a sua melhor equipe. O que você tem profetizado em sua vida? O que você tem profetizado na vida do seu cônjuge? O que você tem profetizado na vida daqueles que te cercam? Então nós vimos aí o grande cuidado de Deus conosco, que Ele cuida de todos nós o tempo todo. E nós temos que ter então a coragem para falar. E o terceiro e último tripé, para a gente fechar esse momento assim exatamente de reflexão, é você efetivamente ter coragem para servir. Como é que está a sua coragem de servir ao Senhor? Muitas das vezes nós nos encontramos na nossa área de conforto, e essa área de conforto nos impede de estarmos agindo. Uma área de conforto que impede você de estar buscando, de estar indo aos mais necessitados e trabalhando vidas, ajudando, beneficiando, mostrando, falando da palavra de Deus, mostrando a verdade bíblica. Muitos precisam de você, meu querido e minha querida. Muitos precisam que esse exército de Deus faça a diferença onde quer que ele esteja. Se nós não somos sal, se nós não somos luz, nós somos insosso, nós somos mornos e morno. A palavra de Deus nos diz que Deus nos vomitará. E diz então que na coragem para servir, diz lá em Isaías 49, no versículo 8,
Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero que Deus me envie. Eu quero que Deus me faça ser verdadeiramente sal e luz onde eu estiver. Essa é a minha maior e meu principal objetivo na vida. Eu fui criado para ser um servidor do Senhor. Jesus Cristo, lembremos-nos, Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E hoje nós encontramos uma sociedade tão egoísta, uma sociedade tão hedonista, uma sociedade que hoje quer ser servida, não quer servir, não quer ajudar, não quer estender a mão. Então saiba, como diz aqui em Isaías 49, Deus quer o melhor para você. Deus está contigo o tempo todo. Deus está com o povo dele. Então tenhamos a ousadia de querer falar, abrir a boca no meio onde nós estivermos para falar da palavra do Senhor e dizer assim: eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. A minha vida é diferente por isso, por aquilo, por aquilo outro. E muito mais do que falar, o serviço está no agir. Então, quando você tem a coragem para agir, para servir, a sua vida passa a ser uma vida de diferença. Seja uma diferença, seja uma atalaia na obra do Senhor, e você vai ser muito mais feliz. Você vai ser uma pessoa completa, em que Deus vai ter prazer de dizer assim: eis aí o meu filho amado, eis aí a minha filha amada, onde eu tenho prazer de vê-lo trabalhando. Erga tua cabeça, jovem, erga tua cabeça, homem, erga tua cabeça, mulher, e não deixe problema nenhum afligir a tua vida, porque Deus é contigo e Ele quer te usar nessa noite, quer te usar todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro isso, vitória na sua vida. Amém. Amém, pastor. Nós temos diversos pedidos de oração e conforme nós temos colocado, temos dito, não damos conta de ler tudo, né? Até porque ficaria um tempo bastante extenso. Então, assim, a gente vai priorizar os nomes das pessoas que vêm pedindo oração. E eu quero lembrar a você: confie em Deus, creia que o mesmo Deus que está aqui conosco, Ele está aí contigo onde você está, e Ele age pela fé. O que agrada ao coração de Deus é a fé, é a nossa fé em ação. Então eu vou ler aqui o nome dos irmãos e irmãs que vêm pedindo oração, e eventualmente um ou outro eu vou fazer menção, viu, pastor? Começo aqui com os pedidos do Bernardo Cavalcante. Janaína é esteticista aqui fazendo seu pedido de oração. A Ilma Silva, Aline Fabiana, a Rose, né? A Rose, ela termina dizendo, é uma situação que ela não tem como resolver, depende de um milagre de Deus. Rosilene Oliveira também pedindo oração. Paula Nogueira, por porta de emprego. Nossa irmã Suzana Manso, ela pede oração pela família, né? Hoje foi o sepultamento do paizinho dela, então a família está enlutada, passando um momento complicado, e ela pede oração. A Thelma Freitas pede oração também. Josiene da Silva, a nossa irmã Lelê Genovês, ela comenta que vai estar fazendo uma cirurgia na próxima terça-feira. Pede oração, um pouco aflita. Ela aproveita e pede oração por Edmilson Reis e Ivanilde Eduardo Paes. A Val Pereira pede oração também por restauração do casamento. Nossa irmã Noemi Rosa pede oração. Morena Rossi também. Márcia Fonseca, o Antônio Simplício, Vânia Moraes, Luciana de Queiroz, pede oração pela mamãe, que é Clarice Alice. A Clarice Alice, mamãe da Luciana, está 35 dias no CTI e ela pede oração por cura. Sueli Pereira também pede oração. A Ana Cristina pede oração. Wagner Rodrigues pede oração. Nossa irmã Maria Lúcia, um milagre na família. Wellington dos Santos, Ana Lúcia Alcântara, Aline Bia Pedro Lucas pedindo oração. Cléia Souza de Mesquita, Paula Silva também pela família, Aline Silva pela família, Rodrigo Gregório, a Célia Ferreira, Rosinete Galdino, Ricardo César, Gracinha Melo, Cristiane Rosa, Cissa Cabral por recuperação.
A Linda Noemi, é isso mesmo, Linda Noemi pede oração, Gracinha, a Guacira Monteiro, Vanessa Lino, Claudineia Verdã, e o último pedido de oração é da Cristiane Leres. São os pedidos desta noite que a gente pode registrar. Mais um pedido, a irmã, ela não deixou o nome, mas ela pede oração por transformação do coração dos irmãos Tatiane e Marcos, irmãos de sangue mesmo, tá? A gente fala irmãos, pensa que é irmão na fé, não, são irmãos de sangue. Então ela pede por transformação do coração desses irmãos. São os pedidos de hoje, pastor. Amém. Oremos então, amados irmãos. Senhor Deus e amado Pai, nos colocamos agora, Senhor, diante de Ti, Pai querido, na Tua presença, Senhor. Amém, Deus. Pai querido, são tantos os que estão agora, Pai querido, clamando conosco a Ti, Pai, por tantas causas importantes em suas vidas, Senhor. Nós estamos, Pai querido, fazendo aqui essa corrente de oração, Senhor, por aquela família enlutada, Senhor, que perdeu seu ente querido, Pai. Vá consolando, Pai, que Teu Espírito Santo esteja agora consolando os corações. Querido, pedimos, Pai querido, por aqueles que estão agora no hospital, Senhor, nos leitos de CTI, Pai. Aqueles irmãos que estão agora, Pai querido, sofrendo com seus amados, Senhor, atravessando um momento difícil de saúde, Pai. Pai querido, entra com providência, Senhor. Opera poderosamente nas vidas, Senhor. Pai querido, proporcione milagres, Senhor. Que Teu nome, Senhor, seja exaltado nos leitos de hospitais. Que o Teu nome, Pai querido, seja exaltado, Senhor, por aqueles que ainda, Pai querido, tem o Senhor, Pai querido, no Senhor, uma como se fosse um folclore, Senhor. Senhor, mostra, Pai querido, aquilo que nós sabemos que o Senhor é capaz, Senhor. Pai querido, o Senhor é o dono de tudo, Senhor. Amém. Pai querido, visita agora os presídios, Senhor. Toca no coração daqueles que estão, Pai querido, que tem os seus corações, Senhor, com violência, Senhor, com rancor, Pai querido, com amargura. Limpa, Pai, que Teu Espírito Santo limpe esses corações. Pai querido, entra agora também com providência, que Teu Espírito Santo agora esteja, Pai querido, passeando em cada lar, Pai, cada coração, Senhor, visitando, Senhor, cada coração e cada mente, Senhor, restaurando laços de família, Pai. Que irmãos, Pai querido, possam saber, Senhor, que nós somos a melhor equipe um dos outros. Pai querido, que tenhamos, Pai querido, no coração, Senhor, essa vontade, Senhor, de estarmos a cada dia que passa, Pai, mais e mais entronizados contigo, Senhor, e mais em comunhão aqui, Pai querido, como um povo, Pai querido, guerreiro e forte, que cresce, Senhor, aguardando a Tua vinda, Pai. Pai querido, visita cada irmão e cada irmã que está agora, Pai querido, com seus pedidos especiais, Senhor, entregando no Teu altar, Pai. Contempla-o, Senhor. Contempla, Pai querido, para que nós possamos, Senhor, estar, Pai querido, dizendo que só nosso Deus, só o Senhor é Rei. E só o Senhor, Pai querido, pode fazer todas as coisas. Nas Tuas mãos está a vida e a morte, Pai. Pai querido, nós podemos sentir a Tua presença constante em nossas vidas. Esteja, Pai querido, protegendo, Pai querido, abrindo portas de emprego, Senhor, aqueles que estão necessitados. Nesse momento, Pai querido, em que nosso país está atravessando uma crise tão séria, Senhor. Esteja, Pai querido, colocando, Pai querido, os Teus servos, homens e mulheres, filhos Teus, Senhor, Pai querido, com uma oportunidade de prover, Pai querido, o pão de cada dia para os seus filhos, para a sua família. Pai querido, usa-nos, Pai querido. Assim como vimos agora, Pai querido, Isaías falando, usa-me, eis-me aqui. Pai querido, que tenhamos essa disponibilidade, não somente em oração, não somente em louvor, e não somente, Pai querido, fechamos nossos olhos na beira da nossa cama ou em qualquer lugar, Senhor, mas que tenhamos essa disposição, Pai querido, em nossa vida, no nosso dia a dia, andando, Pai, convivendo com pessoas, firmando laços de relacionamento. Pai querido, essa oração nós Te fazemos, sabendo que o Senhor, Pai querido, pode tudo e está conosco e não nos abandona. Muito obrigado por tudo, Paizinho. Sim. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
9h29, 9h30, acabou de mudar a hora aqui, 9h30, o culto doméstico vai ficando por aqui. A gente quer desde já agradecer a você, ouvinte amado, que confia na Rádio 93 FM, que sabe e entende a seriedade daquilo que nós estamos fazendo neste momento. E eu quero aproveitar também agradecer ao pastor Mansur, Wagner Mansur, pastor líder do Ministério Família, Plano Especial de Deus, e ele que é membro, né? Falei no início, membro da Batista do Meier, professor da Escola para Famílias, que hoje está aqui falando conosco ao nosso coração, trazendo essa oração. Quero pedir ao pastor que fale sobre a igreja, horários de culto, endereço, para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecê-lo, seu ministério e a igreja, a PIB do Meier. Amém, meu amado Gilberto. Queria mandar um abraço especial ao nosso querido pastor João Reinaldo Purim Júnior, ele que é o nosso pastor da Igreja Batista do Meier ali, nosso querido pastor Pedro Jorge também. Um abraço carinhoso a todos os nossos queridos irmãos ali que estão ligadinhos, inclusive agora. E falar, meu querido Gilberto, que nós estamos ali na rua Emingarda, no Meier, número 31, né? Os cultos, são 2 cultos na parte da manhã, um às 9 e outro às 11 da manhã e o outro às 19 horas, e também temos um culto às quartas-feiras, às 19 horas. Lembrando agora, até vou abrir de aproveitar essa oportunidade, dizendo que aos sábados nós vamos ter também agora um culto só para casais. Então prepare-se. Um dos sábados agora nós vamos direcionar só a casais. Então aguardem novidades. Amém. Parabéns. Fico feliz em ouvir isso, pastor. Grande abraço. Bom revê-lo aqui. 9h31, culto doméstico fica. A gente retorna amanhã a partir das 18 horas e 21 horas com mais um culto doméstico aqui pela 93 FM. Você ouviu momentos de paz e reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. É uma produção independente e o seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Agora, momentos de paz e reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Bem, agora sim, começamos o culto doméstico com uma alegria no coração e com certeza com expectativa por aquilo que Deus vai falar nesta noite. Conforme dissemos, pastor Wagner Mansur, ele já está aqui conosco, veio para abençoar, para trazer a mensagem de Deus ao teu, ao meu, ao nosso coração. Ele é líder do Ministério Família, Plano Especial de Deus e membro da Igreja Batista do Meier, professor da Escola para Famílias. Eu quero que ele fale nesse momento. Pastor, boa noite. Boa noite, Gilberto, meu querido amigo. Boa noite a toda a família 93. Boa noite a você, ouvinte, que está agora ligadinho com todos nós aqui. E olha, vai ser uma noite especial para as nossas vidas, meu querido. Amém. Bom revê-lo, viu, pastor? Muito bom revê-lo, amigo, também. Ô, benção. Essa alegria de sempre. Esse Amém. Aqui é um grande homem, viu, de Deus. Pastorzão, nós vamos então aqui deixar para o ouvinte o texto bíblico, Isaías, capítulo 49, versos 11 a 16. Esse é o texto bíblico de hoje, o texto base da leitura, né? O texto da leitura e o texto do estudo, da ministração da palavra de Deus. Daqui a pouquinho, aqui pela 93. Ondas desta vida destruírem sua fé, fazendo que duvides de que em breve voltarei. Volte os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo
fácil esquecer o que falei. Se na história desse mundo os meus pés já encoerei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Então, de uma forma bem inspirativa, a Trio Nascimento, Jairo Bonfim e Tuca Nascimento cantando Eu Não Me Esqueci de Ti. Lembrando a você que de agora o Dr. Wagner Mansur faz a leitura da palavra e a ministração, ok? Desta noite com a oração, e você pode vir deixando seu pedido de oração pelo nosso Facebook, pelo próprio Facebook, onde há a transmissão do pastor Wagner Mansur. Pode usar o nosso telefone, que é o 24610093. Eu estou aqui, vou estar recebendo com um carinho todo especial o teu pedido para esta noite. Pastor? Bom, estamos aí então com as nossas Bíblias abertas em Isaías capítulo 49, dos versículos 11 ao versículo 16. E diz assim a palavra do Senhor: Transformarei todos os meus montes em estradas, e os meus caminhos serão erguidos. Veja, eles virão de bem longe, alguns do norte, alguns do oeste, alguns de Assuã. Gritem de alegria, ó céus, regozijem-se, ó terra, interrompam a canção. Ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão dos seus afligidos. Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Queridos, essa palavra do Senhor, ela é tremenda em nossas vidas, porque é uma palavra em que o profeta Isaías, esse grande profeta, um dos livros assim, dos livros mais extensos do Antigo Testamento, do profeta Isaías, 66 capítulos. Esse que foi um profeta que acompanhou, 4 gerações de reis. Ele foi de Uzias, Jotão, Acais e Ezequiel. E ele profetizou em 3 fases distintas. E nós estamos aqui no capítulo 49, justamente na fase em que ele está se regozijando no que Deus, a graça do Senhor em nossas vidas. Ele está se regozijando justamente pela libertação do povo de Israel. E quando a Babilônia cai, conforme Deus havia dito a Isaías, ele começa então a falar ao povo: regozijem-se. Olha, vocês que estavam aí desdenhosos de que Deus não liga mais para você, de que você vai continuar sendo escravo a vida toda, eu quero dizer para você que Deus libertou o povo dele mais uma vez. Então, meus queridos, isso é importante entendermos que vamos contemporaneizar esse momento em nossas vidas. Contemporaneizar isso é justamente você trazer para os nossos dias e falar assim: olha, eu posso, eu tenho condições, Deus quer me usar. Nós temos uma capacidade incrível, nós somos projetos do Senhor.
E quando eu falo isso, eu falo uma coisa interessante, porque eu falo que não somente nós, mas a nossa família, nossas esposas, nossos cônjuges, nossos filhos, Deus quer usar-nos. Assim como Ele fez com o profeta Isaías. Profeta esse, em que olha a dificuldade de Isaías. Nós vamos encontrar que o nosso Deus ainda vira para ele, quando o ministério de Isaías ia começar, ele ainda fala assim: olha, você vai falar, e o povo não vai te escutar. Mas eu estou contigo, seja forte. É interessante, meus queridos, mas Isaías, ele canta nesse momento. Quando o povo dele está sendo libertado, quando Deus está fazendo aquela maravilha, ele canta. Então ele vai falar exatamente no capítulo de Isaías, no capítulo 6, versículos 5 a 7, diz assim a palavra: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo em meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos Exércitos. E então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: veja isso, tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos nova criatura. Você é uma nova criatura. Você pode muito mais. Deixe que Deus te use. E olha, Ele vai libertar você do cativeiro. Ele vai tirar você de qualquer situação indesejosa, qualquer situação que esteja afligindo você. Confie no Senhor e o mais você vai ver que Ele vai fazer na sua vida. Eu quero separar aqui nesse momento especial, nesse capítulo 49, 3 momentos distintos. Vamos trabalhar 3 grandes pilares aqui. Primeiro, o cuidado de Deus. Quando ele vai lá no versículo 15 do capítulo 49, diz: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê ou que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não esquecerei de você. O nosso Deus é assim. O nosso Deus, Ele faz maravilha, Ele não esquece de nenhum de nós o tempo todo. Ele cuida, Ele provê, Ele está ali perto. Agora, precisamos fazer nossa parte. Como é que está a nossa fé? Assim como diz a palavra, ela pode ser inclusive do tamanho se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, aquele grãozinho. Nós precisamos ter fé. A fé que nós precisamos ter no Senhor, porque Ele vai cuidar da gente. E olha, não sei qual é o momento que você está atravessando, não sei qual é a situação que você está atravessando no momento, mas eu quero te dizer o seguinte: Deus está no controle de tudo. Deus está cuidando de você plenamente. Creia nisso. Creia nisso e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Então, no primeiro momento, nós vamos estar desse nosso tripé, nós vamos estar lembrando do cuidado de Deus conosco. O segundo grande momento, o segundo grande tripé, é justamente a coragem para falar. E nós vemos isso então agora no capítulo 6 de Isaías. Isaías então teve coragem para falar. Porque todos nós somos pecadores. Olha, eu quero dizer uma coisa: todos nós aqui, povo de Deus, nós somos um bando de pecadores buscando a perfeição em Cristo Jesus. Eu sou, você é, todos nós somos. Somente a misericórdia de Deus, a graça de Deus em nossas vidas nos torna algo de verdadeiro valor. Ele nos lapida, ele nos pole, vem a polir, e Ele vem nos fazer resplandecer onde quer que estejamos. Isaías, ele foi esse homem corajoso, ele sentiu o cuidado de Deus, creu nesse cuidado que Deus tem por ele, e ele começou então a falar. Ele teve coragem para começar a falar. Diz a palavra então que Deus limpou os seus lábios e falou: olha, quem está te mandando falar sou eu, diga o que eu estou querendo que você fale para o meu povo. Esse então é o grande propósito de um profeta. Profeta esse que pode ser você, homem do seu lar, você pai, você mãe, uma profetisa dentro do seu lar. Profetize coisas boas, profetize a vitória do seu filho, profetize que a sua família é a sua melhor equipe. O que você tem profetizado em sua vida? O que você tem profetizado na vida do seu cônjuge? O que você tem profetizado na vida daqueles que te cercam? Então nós vimos aí o grande cuidado de Deus conosco,
que Ele cuida de todos nós o tempo todo. E nós temos que ter então a coragem para falar. E o terceiro e último tripé, para a gente fechar esse momento assim exatamente de reflexão, é você efetivamente ter coragem para servir. Como é que está a sua coragem de servir ao Senhor? Muitas das vezes nós nos encontramos na nossa área de conforto, e essa área de conforto nos impede de estarmos agindo. Uma área de conforto que impede você de estar buscando, de estar indo aos mais necessitados e trabalhando vidas, ajudando, beneficiando, mostrando, falando da palavra de Deus, mostrando a verdade bíblica. Muitos precisam de você, meu querido e minha querida. Muitos precisam que esse exército de Deus faça a diferença onde quer que ele esteja. Se nós não somos sal, se nós não somos luz, nós somos insosso, nós somos mornos e morno. A palavra de Deus nos diz que Deus nos vomitará. E diz então que na coragem para servir, diz lá em Isaías 49, no versículo 8, então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero que Deus me envie. Eu quero que Deus me faça ser verdadeiramente sal e luz onde eu estiver. Essa é a minha maior e meu principal objetivo na vida. Eu fui criado para ser um servidor do Senhor. Jesus Cristo, lembremos-nos, Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E hoje nós encontramos uma sociedade tão egoísta, uma sociedade tão hedonista, uma sociedade que hoje quer ser servida, não quer servir, não quer ajudar, não quer estender a mão. Então saiba, como diz aqui em Isaías 49, Deus quer o melhor para você. Deus está contigo o tempo todo. Deus está com o povo dele. Então tenhamos a ousadia de querer falar, abrir a boca no meio onde nós estivermos para falar da palavra do Senhor e dizer assim: eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. A minha vida é diferente por isso, por aquilo, por aquilo outro. E muito mais do que falar, o serviço está no agir. Então, quando você tem a coragem para agir, para servir, a sua vida passa a ser uma vida de diferença. Seja uma diferença, seja uma atalaia na obra do Senhor. E você vai ser muito mais feliz. Você vai ser uma pessoa completa, em que Deus vai ter prazer de dizer assim: eis aí o meu filho amado, eis aí a minha filha amada, onde eu tenho prazer de vê-lo trabalhando. Erga tua cabeça, jovem, erga tua cabeça, homem, erga tua cabeça, mulher, e não deixe problema nenhum afligir a tua vida, porque Deus é contigo e Ele quer te usar nessa noite, quer te usar todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro isso, vitória na sua vida. Amém. Amém, pastor. Nós temos diversos pedidos de oração e conforme nós temos colocado, temos dito, não damos conta de ler tudo, né? Até porque ficaria um tempo bastante extenso. Então, assim, a gente vai priorizar os nomes das pessoas que vêm pedindo oração. E eu quero lembrar a você: confie em Deus, creia que o mesmo Deus que está aqui conosco, Ele está aí contigo onde você está, e Ele age pela fé. O que agrada ao coração de Deus é a fé, é a nossa fé em ação. Então eu vou ler aqui o nome dos irmãos e irmãs que vêm pedindo oração, e eventualmente um ou outro eu vou fazer menção, viu, pastor? Começo aqui com os pedidos do Bernardo Cavalcante. Janaína é esteticista aqui fazendo seu pedido de oração. A Ilma Silva, Aline Fabiana, a Rose, né? A Rose, ela termina dizendo, é uma situação que ela não tem como resolver, depende de um milagre de Deus. Rosilene Oliveira também pedindo oração. Paula Nogueira, por porta de emprego. Nossa irmã Suzana Manso, ela pede oração pela família, né? Hoje foi o sepultamento do paizinho dela, então a família está enlutada, passando um momento complicado, e ela pede oração. A Thelma Freitas pede oração também. Josiene da Silva, a nossa irmã Lelê Genovez
Ela comenta que vai estar fazendo uma cirurgia na próxima terça-feira. Pede oração, um pouco aflita. Ela aproveita e pede oração por Edmilson Reis e Ivanilde Eduardo Paes. A Val Pereira pede oração também por restauração do casamento. Nossa irmã Noemi Rosa pede oração. Morena Rossi também. Márcia Fonseca, o Antônio Simplício, Vânia Moraes, Luciana de Queiroz, pede oração pela mamãe, que é a Clarice Alice. A Clarice Alice, mamãe da Luciana, está 35 dias no CTI e ela pede oração por cura. Sueli Pereira também pede oração. A Ana Cristina pede oração. Wagner Rodrigues pede oração. Nossa irmã Maria Lúcia, um milagre na família. Wellington dos Santos, Ana Lúcia Alcântara, Aline Bia Pedro Lucas pedindo oração. Cléia Souza de Mesquita, Paula Silva também pela família, Aline Silva pela família, Rodrigo Gregório, a Célia Ferreira, Rosinete Galdino, Ricardo César, Gracinha Melo, Cristiane Rosa, Cissa Cabral por recuperação. A Linda Noemi, isso mesmo, Linda Noemi pede oração. Gracinha, a Guacira Monteiro, Vanessa Lino, Claudineia Verdã, e o último pedido de oração é da Cristiane Leres. São os pedidos desta noite que a gente pôde registrar. Mais um pedido, a irmã, ela não deixou o nome, mas ela pede oração por transformação do coração dos irmãos Tatiane e Marcos, irmãos de sangue mesmo, tá? A gente fala irmãos, pensa que é irmão na fé, não, mas são irmãos de sangue. Então ela pede por transformação do coração desses irmãos. São os pedidos de hoje, pastor. Amém. Oremos então, amados irmãos. Senhor Deus e amado Pai, nos colocamos agora, Senhor, diante de Ti, Pai querido, na Tua presença, Senhor. Amém, Deus. Pai querido, são tantos os que estão agora, Pai querido, clamando conosco a Ti, Pai, por tantas causas importantes em suas vidas, Senhor. Nós estamos, Pai querido, fazendo aqui essa corrente de oração, Senhor, por aquela família enlutada, Senhor, que perdeu seu ente querido, Pai. Vá consolando, Pai, que Teu Espírito Santo esteja agora consolando os corações. Querido, pedimos, Pai querido, por aqueles que estão agora no hospital, Senhor, nos leitos de CTI, Pai. Aqueles irmãos que estão agora, Pai querido, sofrendo com seus amados, Senhor, atravessando um momento difícil de saúde, Pai. Pai querido, entra com providência, Senhor. Opera poderosamente nas vidas, Senhor. Pai querido, proporcione milagres, Senhor. Amém. Que Teu nome, Senhor, seja exaltado nos leitos de hospitais. Que o Teu nome, Pai querido, seja exaltado, Senhor, por aqueles que ainda, Pai querido, tem o Senhor, Pai querido, no Senhor, uma como se fosse um folclore, Senhor. Senhor, mostra, Pai querido, aquilo que nós sabemos que o Senhor é capaz, Senhor. Pai querido, o Senhor é o dono de tudo, Senhor. Amém. Pai querido, visita agora os presídios, Senhor. Toca no coração daqueles que estão, Pai querido, que tem os seus corações, Senhor, com violência, Senhor, com rancor, Pai querido, com amargura. Limpa, Pai, que Teu Espírito Santo limpe esses corações. Pai querido, entra agora também com providência, que Teu Espírito Santo agora esteja, Pai querido, passeando em cada lar, Pai, cada coração, Senhor, visitando, Senhor, cada coração e cada mente, Senhor, restaurando laços de família, Pai. Que irmãos, Pai querido, possam saber, Senhor, que nós somos a melhor equipe um dos outros. Pai querido, que tenhamos, Pai querido, no coração, Senhor, essa vontade, Senhor, de estarmos a cada dia que passa, Pai, mais e mais entronizados contigo, Senhor, e mais em comunhão aqui, Pai querido, como um povo, Pai querido, guerreiro e forte, que cresce, Senhor, aguardando a Tua vinda, Pai. Pai querido, visita cada irmão e cada irmã que está agora, Pai querido, com seus pedidos especiais, Senhor, entregando no Teu altar, Pai. Contempla-o, Senhor. Contempla, Pai querido, para que nós possamos, Senhor, estar, Pai querido, dizendo que só nosso Deus, só o Senhor é Rei. E só o Senhor, Pai querido, pode fazer todas as coisas. Nas Tuas mãos está a vida e a morte, Pai. Pai querido, nós podemos sentir a Tua presença constante em nossas vidas.
Esteja, Pai querido, protegendo, Pai querido, abrindo portas de emprego, Senhor, aqueles que estão necessitados. Nesse momento, Pai querido, em que nosso país está atravessando uma crise tão séria, Senhor. Esteja, Pai querido, colocando, Pai querido, os teus servos, homens e mulheres, filhos teus, Senhor, Pai querido, com uma oportunidade de prover, Pai querido, o pão de cada dia para os seus filhos, para a sua família. Pai querido, usa-nos, Pai querido. Assim como vimos agora, Pai querido, Isaías falando, usa-me, eis-me aqui. Pai querido, que tenhamos essa disponibilidade, não somente em oração, não somente em louvor, e não somente, Pai querido, fechamos nossos olhos na beira da nossa cama ou em qualquer lugar, Senhor, mas que tenhamos essa disposição, Pai querido, em nossa vida, no nosso dia a dia, andando, Pai, convivendo com pessoas, firmando laços de relacionamento. Pai querido, essa oração nós te fazemos, sabendo que o Senhor, Pai querido, pode tudo e está conosco e não nos abandona. Muito obrigado por tudo, Paizinho. Sim. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. 9h29, 9h30, mudou, acabou de mudar a hora aqui. 9h30, o culto doméstico vai ficando por aqui. A gente quer desde já agradecer a você, ouvinte amado, que confia na Rádio 93 FM, que sabe e entende a seriedade daquilo que nós estamos fazendo neste momento. E eu quero aproveitar também e agradecer ao pastor Mansur, Wagner Mansur, pastor líder do Ministério Família, Plano Especial de Deus, e ele que é membro, né? Falei no início, membro da Batista do Meier, professor da Escola para Famílias, que hoje está aqui falando conosco ao nosso coração, trazendo essa oração. Quero pedir ao pastor que fale sobre a igreja, horários de culto, endereço, para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecê-lo, seu ministério e a igreja, a PIB do Meier. Amém, meu amado Gilberto. Queria mandar um abraço especial ao nosso querido pastor João Reinaldo Purim Júnior, ele que é o nosso pastor da Igreja Batista do Meier ali, nosso querido pastor Pedro Jorge também. Um abraço carinhoso a todos os nossos queridos irmãos ali que estão ligadinhos, inclusive agora. E falar, meu querido Gilberto, que nós estamos ali na rua Emengarda, no Meier, número 31, né? Os cultos, são 2 cultos na parte da manhã, um às 9 e outro às 11 da manhã e o outro às 19 horas, e também temos um culto às quartas-feiras, às 19 horas. Lembrando agora, até vou abrir de aproveitar essa oportunidade, dizendo que aos sábados nós vamos ter também agora um culto só para casais. Então prepare-se. Um dos sábados agora nós vamos direcionar só a casais. Então aguardem novidades. Amém. Parabéns. Fico feliz em ouvir isso, pastor. Um grande abraço. Bom revê-lo aqui. 9h31, culto doméstico fica. A gente retorna amanhã a partir das 18 horas e 21 horas com mais um culto doméstico aqui pela 93 FM. Você ouviu momentos de paz e reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. É uma produção independente e o seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores.